Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de volta no meu laboratório, né? Eu tive que voltar aqui no FMG para resolver alguns problemas e eu vou aproveitar para fazer uma coisa interessante. Nos últimos vídeos do canal, eu vim discutindo com vocês sobre inversores. E uma coisa que eu acho legal, que a gente não tem muita oportunidade de mostrar numa aula, é como que é a estrutura de um inversor realmente. A gente mostra muito a topologia do inversor como sendo só a parte de potência, né? Aqueles 4 transistores, por exemplo, num inversor de ponte completa, mas existe muito mais coisa em volta de um inversor para ele funcionar que a gente às vezes não consegue mostrar. Quando você tem uma disciplina teórica, você não vai ver isso com detalhe, né, por questão de tempo mesmo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui no FMG, no meu laboratório, para mostrar para vocês umas coisas interessantes. Então vem comigo. Bom, isso aqui é uma topologia que a gente utiliza aqui no laboratório para fazer injeção de potência ativa na rede elétrica. Na verdade, é uma mini microrrede. Então, um projeto um pouco mais amplo, que eu não vou detalhar aqui para vocês, mas esses dois caras que vocês estão vendo atrás de mim aqui são dois inversores comerciais da Supplier, tá? Que é uma fabricante nacional que a gente compra, né? Por questão de agilizar mesmo o desenvolvimento de projetos. A gente também faz aqui no laboratório o desenvolvimento desses conversores, mas de vez em quando, por uma questão de tempo, a gente prefere comprar. Tá? Então, esses aqui são dois inversores monofásicos, tá? De ponte completa, e aqui eu vou chamar a atenção um pouquinho sobre algumas estruturas, como eu falei, que são necessárias para esse inversor funcionar, que de vez em quando a gente não discute bem nas aulas teóricas e aqui nos vídeos do canal também eu não entrei em muito detalhe. Então vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui, os dois inversores são exatamente iguais, tá? Como eu falei, ele é uma ponte completa. Onde estão os transistores? Estão aqui de baixo. Vocês podem ver que eu tenho dois módulos de transistores, tá? Cada módulo aqui é um braço de transistores, o desenho dele está ali, tá? Esses módulos eu acredito que eles compraram da Fuji, mas tem vários fabricantes. Então aqui embaixo, entre essa placa de circuito impresso e o dissipador, vocês vão encontrar os transistores, tudo bem? Então lá que eles estão. E engraçado é que no desenho do inversor ponte completa, o que vocês vão ver normalmente são esses dois transistores aí e o capacitor, né? O banco capacitivo está aqui para a gente, né? Vocês podem ver que esse banco capacitivo é construído colocando dois capacitores em série e colocando esses 3 conjuntos em paralelo, né? Para quê? Para a gente poder ter uma capacitância mais alta e também para a gente distribuir um pouco a resistência ESR desses capacitores e poder ter menos ripple de tensão. Beleza? Então, quando você vê lá numa aula de teoria, o que vocês vão encontrar nos desenhos dos inversores são basicamente os transistores, né, os braços transitivos do capacitor. Mas vocês podem ver que tem muito mais coisa. O que a gente tem aqui? Essa plaquinha aqui embaixo é o gate driver, né? Então, para cada braço de transistores, eu preciso ter um gate driver. Meu gate driver, no caso, são esses dois 6 brancos aqui, tá? E tem toda uma eletrônica por trás deles para poder gerar uma fonte isolada para cada um desses gate drivers. Também receber os sinais digitais, que aqui neste exemplo são de 0 a 15 volts, e condicionar para acionar os transistores, né, os GBTs. Vocês podem ver que nós temos 4 gate drivers, porque são 4 transistores. E essa placa no meio aqui é um pedaço da fonte que alimenta esses gate drivers, tá? Essa topologia da Supplier utiliza uma fonte com transformadores de isolamento, tá? Para fazer esse serviço. Vocês podem ver que além, né, da eletrônica, a gente tem que ter o dissipador, tem também um túnel de vento para melhorar um pouco a circulação de ar e a refrigeração do circuito. E tá, então isso aqui a gente chama de módulo de potência, que é basicamente os transistores, o barramento capacitivo e os gate drivers, né? Então a gente vai mandar tensão contínua para esse módulo, os comandos para os gate drivers e vai coletar na saída dele as tensões chaveadas do PWM, né? E para onde é que ela vai? A gente vai ter os filtros. Aqui a gente construiu um filtro LCL, tá? Aqui tem um conjunto de filtros que vão ser conectados ao nosso inversor. Um capacitor aqui de filme, que a gente utiliza como filtro capacitivo. E um indutor de saída que está conectado na rede elétrica, beleza? Esse cara aqui vai vir conectado na rede elétrica. Beleza? Então esse aqui é o nosso inversor, tá? Mas acabou? Na verdade não, tem mais coisas interessantes que a gente tem que ter para esse cara funcionar. Primeiro, o sensoramento. Vocês podem ver esses camaradas aqui, são sensores de corrente, a gente utiliza sensores da LEN, né, sensores de efeito Hall. Aqui atrás vocês vão ver sensores de tensão, a gente utiliza sensores de efeito Hall também, da LEN, para fazer sensoramento de tensão, para poder jogar no nosso controle. E o segredo por trás desse camarada está na sua estrutura de controle. Vamos dar uma olhada nela? A gente joga tudo aqui atrás. Vocês podem ver então, que está um pouco escuro, vocês me desculpem, né? A saída daqueles sensores de tensão e de corrente vão vir para essas placas de condicionamento aqui, que vão basicamente pegar aqueles sinais e condicionar para a gente poder jogar no DSP. Aqui estão os nossos DSPs, tem vários módulos de potência lá atrás, cada DSP controla um, tá? A gente utiliza um DSP da Texas, né? Da família 2000,
Aqui é o 28335 que a gente utiliza nesse projeto. Beleza? Então tem aqui o nosso DSP fazendo o controle e tudo mais, né? E também com uma rede CAN de comunicação, a gente pode sair do mesmo DSP. E depois, para comandar mesmo os inversores, né? O DSP faz todo o processamento dos sinais analógicos, faz a lógica de controle e tudo mais, e também joga os sinais PWM para onde? Para uma placa de condicionamento, nessa caso aqui a placa está bem grandinha, né? Que vai pegar esses sinais agora de 0 a 3 volts, que sai do DSP, condicionar para 0 a 15 e jogar, a partir desses cabos aqui de comunicação, de volta lá para aqueles modos de potência para o gate driver poder fazer o acionamento. Então olha só, como que uma estrutura simples de eletrônica de potência pode se tornar uma coisa bem mais complexa quando você coloca todos os elementos necessários para ela funcionar, beleza? Bom, vocês podem ver que esse projeto nosso ele é bem modularizado, né? Então os modos de potência estão lá, os sensores estão bem deslocados, né, em cada uma na sua plaquinha, as placas de condicionamento estão separadas. E aí vem a questão, será que num caso comercial, né, isso aqui foi feito para pesquisa, é feito dessa forma? Bom, vamos ver. Em inversores comerciais, né, de diversas aplicações, normalmente o fabricante não vai fazer tão modularizado assim, porque ele quer ganhar espaço, ele quer fazer um circuito bem mais compacto para poder, né, ganhar mercado. Né? Então vamos dar uma olhada no inversor da PHB, que é para injeção de fotovoltaica na rede, que vocês vão ver também como é que eles construíram. Vamos dar uma olhada. Aqui está o inversor da PHB, que a gente conseguiu comprar e modificar para este projeto que eu estava mostrando para vocês. Vamos dar uma olhada lá dentro. Dá uma olhada na estrutura. É um pouco mais complexo, obviamente. Vocês vão ver uns fios aqui que a gente colocou para fazer umas modificações no projeto deles, para adequar o nosso projeto. Então algumas coisas aqui não são deles, tá? O que vocês vão ver aqui dentro? Né? Obviamente vocês não estão enxergando os transistores de potência porque eles estão debaixo da placa, né? Eles estão soldados debaixo da placa para poder estar no dissipador, que é a carcaça deste circuito. Mas vocês podem ver, então vai ter a parte de potência, né, os transistores de potência, os filtros de saída, beleza? Aqui também é um conjunto de filtro LCL, tem um filtro de entrada, tá? Não é trifásico o circuito não, tá, gente? É monofásico, então tem um filtro de entrada, de um boost, né? Tem 2 filtros de saída para fazer a saída do circuito. Um banco capacitivo de potência aqui, que está próximo aos transistores. Vocês podem ver também, olha lá, os gate drivers, né? Estão aqui separados. Sensores de corrente, que estão aqui. Então, no final das contas, o que acontece? A entrada dos painéis fotovoltaicos entra por aqui. Tem um filtro de modo comum, que é para atender norma. Depois tem um boost, né? Um conversor boost aqui, para fazer uma elevação de tensão e fazer o rastreamento da máxima potência do painel. Né? Depois tem a estrutura de potência do inversor que está aqui de baixo, com o banco capacitivo, né, os gate drivers e tudo mais, o filtro de saída, ele sai para cá. Além do filtro, né, que a gente vê na eletrônica de potência, nas aulas teóricas, você também vai ter um filtro de modo comum para atender norma, que é esse filtro aqui, e aqui sai, né, para a rede elétrica. Aqui no meio do caminho, o que a gente tem? A gente tem toda a eletrônica. Então a gente tem um DSP aqui também. Eu não vou conseguir encontrar ele aqui e falar o modelo, mas o DSP está aqui. Tem toda uma eletrônica de comunicação, porque esse camarada vem com uma comunicação wireless, então tem uma eletrônica aqui. Tem toda a eletrônica de comunicação com o supervisório, que eles vendem junto, né? E coisas a mais que vocês podem encontrar. Mas percebam que é a mesma estrutura, né? Você precisa de ter todos aqueles elementos que eu mostrei para vocês de uma forma bem modularizada ali, para vocês poderem ter um circuito de eletrônica de potência funcionando. Então é muito importante quando você é um iniciante, está começando a estudar eletrônica em geral, principalmente eletrônica de potência, você tem em mente que para aquele circuito funcionar, precisa de um monte de outras coisas em volta que você também tem que dominar, né? Para você conseguir fazer projetos e desenvolvimento nessa área, beleza? Bom, eu só queria aproveitar mesmo minha visita aqui de volta ao meu laboratório para mostrar essas coisas para vocês, porque, obviamente, em home office não teria como de mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar aqui mais vezes. Então, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre a prática de eletrônica, que eu mostre alguma coisa, uma curiosidade por trás dos circuitos que a gente monta aqui, deixe um comentário aqui embaixo, que eu vou ver e tentar produzir conteúdo nesse sentido. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.